Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um relatório, mas não deixa de ser um relatório. Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CAFOF, o fundo de fundos da Quineia, mais um mês acompanhando esse fundo, deixa eu acertar aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre ele, mostrar para vocês ó, a importância, né, de o fundo fazer ganho de capital. Isso eu sempre tenho falado para vocês que FOF para trazer resultado precisa ter ganho de capital, não tem como escapar disso. Vamos lá, então vamos mais um mês acompanhando o CAFOF e uma novidade para esse mês, eles fizeram um relatório muito parecido com o KNRI que mudou a cara do relatório, né, para colocar essa mensagem aqui nesse lado, depois o objetivo do fundo, alguns pontos de highlights do fundo, né, de números do fundo, igualzinho do KNRI. O KNRI já faz acho que uns 2 ou 3 relatórios que ele começou a fazer isso, o CAFOF é o primeiro, os fundos de papel ainda não mudaram, não sei se vão mudar, mas do jeito que, eu acredito que do jeito que está indo, provavelmente irão mudar. Então aqui vamos falar um pouco sobre os dados do fundo, né? Deixa eu só acertar um negócio aqui, bom. Então aqui é a parte de comentários. Como vocês sabem, a gente já está basicamente no meio do mês de junho. E então eu já passei muitas informações para vocês nos relatórios anteriores sobre a parte macro. Mas eu fiz alguns destaques aqui porque ele traz alguns pontos e a Quineia batendo pesado no governo. Colocando aqui, ó, no mês de maio tivemos uma concretização da perda de credibilidade fiscal no Brasil, em função da alteração da meta de superávit primário de 2025 para zero do PIB ante 0,5%. Isso a gente já tinha comentado anteriormente, que tinha virado superávit para zero, né? Então, mas assim, eu não tinha visto nenhum dos relatórios até o momento bater forte no governo como a Quineia está fazendo nesse relatório. Como cortar gastos não parece ser uma agenda do governo atual, a situação fiscal seguirá frágil e problemática para os próximos anos. Aí eles colocam aqui, ó, porém não acreditamos que as despesas discricionárias devem ser cortadas, porque é por não estar alinhada com os interesses políticos do governo e do Congresso, e assim vemos que a credibilidade fiscal do país continuará a piorar daqui para frente. Também tivemos uma perda de credibilidade monetária em função, inclusive, daquilo que a gente já falou sobre as divergências entre os integrantes do Copom na redução da taxa Selic, que inclusive teremos teremos reunião do Copom agora, essa semana. Eu não sei se esse vídeo está saindo antes ou depois da reunião, mas vamos ver. Porque está dando tudo a crer que nessa reunião não teremos redução, se bem que a gente não sabe porque está tendo uma divergência, como eles próprios colocam aqui, né? Que dos 9, 5 votaram para redução de 0,25 e 4 votaram para redução de 50, que inclusive os indicados pelo governo Bolsonaro, entre eles o Campos Neto, votaram para 25, que foram a maioria, enquanto os indicados no governo Lula votaram para o corte de 50 pontos base de 0,5%. Então a gente não sabe o que vai acontecer, e a grande preocupação é a parte para o final do ano, que provavelmente teremos o indicado, obviamente, pelo presidente Lula, e talvez forme maioria para as reduções mais forçadas da taxa Selic. Então eles colocam aqui que as expectativas de inflação subiram para as 3,75, e aí isso daqui corrobora muito com o que os fundos da Quineia vêm fazendo. Não somente tirando de lado, obviamente, o Canip, o KNCR e o KNSC, que já tem estratégias definidas, que um enfoca tanto na inflação, o outro enfoca em CDI, o outro é meio a meio, tanto o Hedge Fund quanto o CAFOF, eles estão se adaptando à situação atual. Então, vocês vão ver que daqui a pouco, na hora que eu estiver falando do movimentação, ele está muito alinhado com isso. Aí eles falam sobre a questão dos juros americanos, né? Mas basicamente eles focaram muito no mercado interno. E aqui eles colocam a questão da variação do IFIX em função de tudo que tem acontecido, e colocando principalmente
principalmente os fundos de CRI, que foram os destaques positivos, e o de renda urbana, os destaques negativos. Na verdade, se a gente observar aqui, os em destaques negativos são os fundos de tijolo. Então, que é os que estão sendo mais impactados, né? Eles colocam, ó, o segmento de CRI foi o defensivo, enquanto os de tijolo foram os que sofreram mais nesse período, né? Então, inclusive, a questão das próprias movimentações que ele fez está muito alinhado a isso. Aí eles colocam aqui em relação aos impactos do lado do Rio Grande do Sul, eles falam por causa do BRCO, que eles têm cotas, a gente já falou sobre o imóvel lá de Canoas, o Shopping Praias Belas do CPSH, que eles também são cotistas. Então, eles só comentaram isso daqui, embora assim não tenha nenhum impacto direto, né? Eles até colocaram que não tem nenhum impacto direto, porém eles precisam ficar monitorando. Que eles colocam BRCO, CPHS e HGBS representam 5, 1.8 e 1.6 do portfólio do CAFOF, porém, mas nenhum deles teve problema até o momento. Aí, agora entra nos pontos mais importantes do relatório, que aí eles colocam: considerando o cenário macroeconômico descrito, estamos mais cautelosos em nossas compras e priorizando os fundos que tendem a desempenhar melhor nesse ambiente. Assim, no final do mês, investimos cerca de 8% do PL em um fundo de CRI, de CRI, de médio risco. Aqui é um ponto, pessoal, que é importante. Por que eu quis enfatizar isso? Que se a gente observar aqui embaixo, na carteira de fundo imobiliário, embora essa carteira seja de março, então a gente não tem como afirmar quais são as porcentagens, a maior participação hoje nesse momento, seria do LVBI com 9% e o HSML com 8%. Então, essa compra que o CAFOF fez vai entrar entre o top 3 das compras, das posições de fundos dentro do CAFOF, porém, como é de praxe do CAFOF, eles não informam quais são os fundos, diferentemente de outras gestoras que informam que fundo que eles estão comprando. A Kinea não informa, embora isso não tenha problema, mas assim, é importante para você saber quais são os movimentos, né? Então, o CAFOF não seria aquele fundo que eu normalmente falo para você que está começando, acompanhar para você poder ver as movimentações, porque ele não fala o que fundo que ele está comprando, isso é praxe da Kinea, eles não comentam sobre isso. Então, compraram, obviamente, em função disso tudo que foi falado, né, eles compraram fundo de CRI, de forma complementar, compraram 3% do CAFOF em outros fundos de CRI indexados ao IPCA e ao CDI, que devem contribuir para um carrego maior, e 3% em fundos de tijolo descontados, sendo que essa compra aqui, ela tem a ver mais com longo prazo. Então eles estão pegando essa aqui na parte de 8 mais 3 aqui, 11% do PL, pensando mais no curto prazo, nesse ganho agora com os fundos de CRI. E aqui eles venderam uma parcela de um fundo de renda urbana e um fundo de CRI e geraram 1,3 milhões, né, 0,14 por cota de ganho de capital nessas vendas. Eles aproveitaram essa queda, né, e ainda conseguiram vender uma parte de renda urbana para poder ter um lucro, que é o que importa, inclusive, para o resultado do fundo. Aqui a gente vê as movimentações, né? Eles compraram fundo de CRI, fundo de híbrido, a 0,13 de varejo, venda de renda urbana, um total positivo de 1,77 na parte de movimentação. Aqui a gente vê o fundo, né, distribui 80 centavos por cota, ele vem mantendo esses 80 centavos por cota, inclusive eu até cheguei a colocar na thumb do mês passado, que até questionando se eles conseguiriam manter o rendimento, mas de fato, com esse 0,12 aqui, eles conseguiram inclusive aumentar a reserva, que estava em 0,10, se eu não me engano, no mês passado, aumentaram para 0,16. Então, ao meu ver, eles vão conseguir manter esse pagamento pelo menos até o final do ano, manter dentro desse guidance de 0,70 a 0,80, embora eles estejam pagando o topo superior do guidance. Bom, continuando aqui embaixo, a partir de retorno dele, né, o fundo acabou de passar por emissão agora em março. Acho que era só isso que eu precisava passar para vocês, né, da parte do desempenho. A gente não tem muito o que falar, que o retorno do fundo continua sendo um bom em relação, na verdade não o retorno, aqui a cota mercado é a cota retorno, na verdade esse aqui é o retorno mesmo, né, da cota mercado e da reinvestida. Tipo de ativo diminuiu o caixa, né, e aumentou um pouquinho o fundo imobiliário pelas compras que o fundo fez. Aqui os principais aumentos, né, e lembrando que o CAFOF no mês passado ele investiu diretamente no CRI da Iven.
Se vocês lembram, até foi a chamada da Thumb do mês passado, que eu até coloquei FOF investindo em CRI diretamente, 4,5 do PL para ajudar no carrego. E aqui um ponto importante, que os fundos da Kinea, eles estão investindo em ativos vinculados ao CDI, principalmente por essa piora na cenário econômico e com uma perspectiva menor de redução da taxa Selic, o que provavelmente vai manter a Selic pelo menos esse ano em 2 dígitos. Então isso ajuda bastante no retorno do fundo. Então 4,5 do PL em CRI diretamente, que o fundo pode fazer isso. Ele precisa ser majoritariamente em FOF, mas 2/3 dele, o restante pode ser em outros ativos. Aqui a composição, a gente nem adianta a gente falar muito, porque a gente está falando de uma posição de praticamente 2-3 meses atrás, né? Se a gente for pegar de renda urbana que ele tem aqui, ele tem cadê? O que ele tem de renda urbana aqui? Tem o RVBA, tem HSML Shopping, Logística, KNCR Papel, VISC Shopping, BRCR Lages Shopping, RBED, esse RBED eu não sei, CVBI, o Vigir, RBRR, então ele tem alguns aqui que ele se desfez naquela proporção. Aqui acho que não tem mais nada para falar desse fundo, então a gente continua acompanhando, né, esse fundo. E vamos ver se ele vai manter os resultados. Eu acredito que deve manter, sim, inclusive por causa dessa posição. E provavelmente com essas compras que ele fez esse mês, principalmente dos CRIs, ele deve fazer um giro de fundo de CRI, né? Ele deve fazer um giro para os próximos meses para manter esse ganho de capital e manter esse guidance, embora ele tenha o guidance até 10 centavos de pagamento, que ele vai estar mantendo o que ele se comprometeu a pagar. Mas obviamente para o cotista interessante ele manter sempre no topo do guidance, né, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.